Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui no alojamento O Malaman. Na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos do controle da osmolaridade e da concentração de sódio no líquido extracelular. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da estimativa da osmolaridade plasmática, dos sistemas de controle da osmolaridade e do sódio, concretamente no sistema osmoreceptor ADH e do mecanismo da sede, e por fim falaremos da resposta integrada de todos os sistemas no controle da osmolaridade plasmática. Como vimos até aqui, 60% do peso corporal é dado pela água. E desta água, 40%, ou seja, 2/3, encontra-se dentro das células, perfazendo aquilo que é o líquido intracelular. E 1/3, ou 20%, encontra-se fora das células, constituindo aquilo que é o líquido extracelular ou o meio interno das células. Destes 20%, grande parte encontra-se no interstício, ou seja, no espaço intersticial, formando o líquido intersticial. E 4% encontra-se dentro dos vasos, formando o líquido intravascular ou o plasma sanguíneo. E existe um outro líquido, que é o líquido transcelular, que não está dentro dos vasos nem entre as células, porém está fora das células. E este perfaz cerca de 2% do peso corporal. Me refiro ao líquido cefalorraquídeo, ao humor aquoso, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, o líquido sinovial nas articulações e a endolinfa, perilinfa a nível do sistema vestíbulo-coclear. Porém, tanto o líquido intersticial, o líquido plasmático e o líquido transcelular perfazem o líquido extracelular por se encontrarem fora das células. E a osmolaridade, como nós vimos, depende da concentração de solutos em relação a 1 litro de água. E essa água, na verdade, é o líquido extracelular ou o líquido intracelular. Porém, a osmolaridade que nos interessa é a osmolaridade do líquido extracelular, que gira em torno de 300.000 osmos por litro. No líquido extracelular, o sódio é o íon mais abundante, com cerca de 140 mil equivalentes por litro. E este sódio, quando associado aos seus ânions, como o íon cloreto e o íon bicarbonato, perfazem cerca de 94% do total de solutos no líquido extracelular. Assim, falar da osmolaridade do líquido extracelular é o mesmo que falar da concentração de íon sódio no líquido extracelular. E deste modo, se controlarmos a concentração de sódio no líquido extracelular, automaticamente controlaremos a osmolaridade do líquido extracelular. E deste modo, ao longo desta aula, quando estivermos a falar do controle da osmolaridade do líquido extracelular, praticamente estaremos a falar do controle da osmolaridade de sódio, visto que estão intimamente ligados. Tendo em consideração o fato da osmolaridade do líquido extracelular depender em grande parte da concentração de sódio, podemos estimar a osmolaridade plasmática, levando em consideração os seguintes aspectos: que o sódio e ânions associados perfazem 94% dos solutos no líquido extracelular e que a ureia e a glicose contribuem juntos com 3 a 5% do total de solutos no líquido extracelular. Desta feita, a osmolaridade plasmática será igual a 2 vezes o produto da concentração plasmática de sódio mais a concentração plasmática de glicose e a concentração plasmática da ureia. Todos estes expressos em milimol por litro. Consideremos, por exemplo, que temos um exame de bioquímica em que nos revela a concentração de sódio em 140 mil equivalentes por litro, a glicose em 90 mg por decilitro e a ureia em 30 mg por decilitro. Para converter a glicose em milimols por litro, é só dividir a concentração em miligramas por decilitros por 18 e a concentração da ureia dividida por 6. E a concentração de sódios em mil equivalentes é a mesma em milimols por litro. Assim, a osmolaridade plasmática será igual a 2 vezes os 140 milimols de sódio mais 90 mg de glicose dividido por 18 mais
30 mg de ureia dividido por 6. E teremos uma osmolaridade do líquido extracelular ou osmolaridade plasmática de aproximadamente 200 milosmols por litro. E destes, cerca de 280 milosmols por litro são dados pelo íon sódio. Assim, fica mais uma vez provado que o sódio controla grande parte da osmolaridade do líquido extracelular. Referente aos sistemas de controle da osmolaridade e do sódio no líquido extracelular, dizer que muitos são os sistemas que controlam a quantidade excretada de sódio e água, visto que a osmolaridade é dada pela concentração de sódio em 1 litro de água. No entanto, 2 sistemas primários estão envolvidos na regulação da concentração de sódio e da osmolaridade do líquido extracelular. Falo do sistema osmorreceptor ADH, onde a liberação de ADH irá influenciar na diurese. E o outro é o mecanismo da sede. A sede irá influenciar na ingestão da água, controlando assim também a osmolaridade. Vejamos agora como atuam os sistemas de controle, tanto o sistema osmorreceptor ADH e o mecanismo da sede. Em situações de privação de água, ocorre o aumento da osmolaridade plasmática, ou seja, aumenta a concentração plasmática de sódio, porque há pouca água a nível do interstício. E o aumento da osmolaridade torna a solução do líquido extracelular em uma solução hipertônica, fazendo com que ocorra um murchamento dos neurônios específicos, ou seja, das células osmorreceptoras a nível do hipotálamo anterior. E esse murchamento destas células causa o estímulo destas mesmas células, ou seja, desencadeia um potencial de ação nos osmorreceptores a nível do hipotálamo. E estes osmorreceptores enviam sinais para os núcleos supraópticos a nível do hipotálamo, aumentando a secreção de hormônio antidiurético, assim como aumentam a liberação de hormônio antidiurético a nível da hipófise posterior. E pelo sangue, o hormônio antidiurético é transportado até o rim, onde atua a nível da porção distal do túbulo distal e dos ductos coletores, aumentando a permeabilidade de água a nível dessas porções. Este aumento de permeabilidade faz com que aumente a reabsorção de água e, em pouca quantidade, a reabsorção de solutos. Porém, ocorre mais a reabsorção de água e a retirada de maior quantidade de água dos túbulos para o interstício renal faz com que aumente a osmolaridade da urina, porque haverá grande concentração de solutos e pouca concentração de água, e assim diminui o volume urinário, fazendo com que se excrete uma urina concentrada, com grande quantidade de solutos e pouca quantidade de água. E esta água reabsorvida para o interstício irá diluir o sódio que lá se encontra, fazendo com que diminui a osmolaridade plasmática, voltando assim a osmolaridade ao normal. Outra via seria o mecanismo da sede. Então, o estímulo de osmorreceptores a nível do hipotálamo enviam sinais que faz com que nós tenhamos a vontade de beber água pelo aumento da sede. E este aumento da sede irá aumentar a ingestão de água. Se ingerirmos água, a água é absorvida para os vasos sanguíneos, diminuindo assim a osmolaridade plasmática, pois esta água também irá diluir a concentração de sódio que se encontra a nível do líquido extracelular, trazendo de volta a osmolaridade plasmática. Assim, o estímulo inicial de aumento da osmolaridade plasmática por feedback negativo pelo sistema osmorreceptor ADH e pelo mecanismo da sede irá fazer com que haja uma redução dessa osmolaridade plasmática que outrora estava aumentada. O oposto, como em situações de alta ingestão de água, menos ADH será produzido, fazendo com que ocorra o inverso de todo este sistema. Agora vejamos como atua o sistema osmorreceptor ADH, falando concretamente da síntese do hormônio antidiurético ou vasopressina. 2 tipos de grandes neurônios sintetizam o hormônio antidiurético. Falo das células dos núcleos supraópticos, que secretam mais de 80% ou 5/6 do hormônio antidiurético, e o restante, ou seja, 1/6, ocorre a nível das células dos núcleos paraventriculares, tudo isto a nível do hipotálamo. Assim,
ambos neurônios, o neurônio supraóptico e o neurônio paraventricular, emitem prolongamentos axonais para a hipófise posterior, com vesículas na extremidade desses neurônios, onde armazenam o ADH a nível dessas vesículas. Quando os osmoreceptores são estimulados e emitem sinais para os núcleos supraópticos e os núcleos paraventriculares, ocorre a alteração da permeabilidade da membrana neural, aumentando a entrada de cálcio, que causa a liberação de ADH das vesículas a nível da hipófise posterior, sendo liberado para a circulação capilar da hipófise posterior e daqui para a circulação sanguínea. Esta secreção de ADH é rápida e seus níveis plasmáticos aumentam várias vezes em poucos minutos. Uma segunda área neural é importante no controle da osmolaridade e na secreção de ADH. Falo da região anteroventral do terceiro ventrículo, mais conhecida como região AV3V. Na parte superior desta região existe o órgão subfornical, ou seja, abaixo do fórnix, e na parte inferior o órgão vasculoso da lâmina terminal. E entre estes dois órgãos fica o núcleo pré-óptico mediano, que emite múltiplas conexões nervosas, conectando assim o órgão subfornical e o órgão vasculoso ao núcleo supraóptico do hipotálamo. Assim, o estímulo na região anteroventral do terceiro ventrículo irá emitir sinais até o núcleo supraóptico, controlando assim a secreção de hormônio antidiurético, a sede e o apetite pelo sal. Uma característica importante do órgão subfornical e o órgão vasculoso é que estes apresentam um suprimento vascular sem a barreira hematoencefálica típica, o que não impede a passagem de íons e outros solutos do sangue para o líquido intersticial desta região. Assim, os osmoreceptores respondem rapidamente às alterações na osmolaridade do líquido extracelular. A secreção de ADH também pode ser estimulada por reflexos cardiovasculares. Falo dos reflexos baroreceptores e reflexos cardiopulmonares. Os reflexos cardiovasculares respondem às quedas na pressão e ou na queda do volume de sangue. As vias dos reflexos baroreceptores e reflexos cardiopulmonares se originam em locais de alta pressão sanguínea, como o arco aórtico e o seio carotídeo, e em regiões de baixa pressão, como nos átrios cardíacos. Os estímulos aferentes são conduzidos pelo nervo glossofaríngeo e pelo nervo vago, fazendo sinapses a nível do trato solitário, e daí os estímulos são conduzidos para os núcleos hipotalâmicos que controlam a síntese e secreção de hormônio antidiurético. Assim, sempre que a pressão e o volume sanguíneos reduzirem, como ocorre na hemorragia, haverá um aumento da secreção de hormônio antidiurético. Vejamos agora como ocorre a secreção de hormônio antidiurético pelos reflexos cardiovasculares e pelos osmoreceptores. Pelos osmoreceptores, nós já vimos que o aumento da osmolaridade ativa os osmoreceptores, que liberam ADH a nível da hipófise posterior, diminuindo o volume urinário pela retenção de água, o que consequentemente irá aumentar o volume sanguíneo e diminuir a osmolaridade. Já nos reflexos cardiovasculares, a diminuição do volume sanguíneo em 10% irá diminuir a pressão arterial, estimulando assim os baroreceptores a nível do arco aórtico e do seio carotídeo, que emitem sinais para o rim, aumentando a angiotensina 2, e emitem sinais para o hipotálamo, aumentando a secreção de ADH e a sua liberação a nível da hipófise posterior. Já a angiotensina 2 aumenta a sede, promovendo o reflexo orofaringe. Daí que temos aquela sensação de ressecamento a nível da garganta que nos dá vontade de beber água. E a ingestão ou aquisição de água fará com que aumente o volume sanguíneo e, consequentemente, irá reduzir a osmolaridade sanguínea. Como vimos, tanto o aumento da osmolaridade, assim como os reflexos cardiovasculares, são importantes na secreção de hormônio antidiurético. Porém, a secreção de hormônio antidiurético é maior em situações de variações da osmolaridade plasmática que em situações de variações do volume sanguíneo. Vejamos aqui essa imagem, em que deste lado temos a concentração plasmática de hormônio antidiurético e aqui as alterações
tanto da osmolaridade assim como do volume sanguíneo em termos percentuais, 5, 10, 15 e 20%. Estes círculos brancos representam o aumento da osmolaridade sem variações do volume sanguíneo. Já os círculos pretos representam a diminuição do volume sanguíneo sem alteração da osmolaridade. Vejamos que pequenos aumentos na osmolaridade plasmática aumentam em grande a secreção de hormônio antidiurético. Por exemplo, um aumento de 5% da osmolaridade aumenta em cerca de 15% a concentração de hormônio antidiurético. Já para se atingir a mesma concentração plasmática de hormônio antidiurético com a diminuição do volume sanguíneo, será necessário diminuir o volume sanguíneo em cerca de 15%, mostrando assim que a secreção de hormônio antidiurético é maior em variações da osmolaridade que em variações de volume sanguíneo. Para além da osmolaridade e do volume sanguíneo, existem outros estímulos que interferem na secreção de hormônio antidiurético, como o caso de náusea, hipóxias e alguns fármacos como a morfina e a nicotina que aumentam a secreção de hormônio antidiurético. Daí explicaria a sensação de sede após se fumar alguns cigarros. Já a ingestão de álcool e alguns fármacos como haloperidol reduzem a secreção de hormônio antidiurético. Esta situação pode se verificar na ingestão de álcool, como cervejas, por exemplo, onde 40 minutos após a ingestão de cervejas, as pessoas têm a vontade de querer urinar. Isso porque diminui a secreção de hormônio antidiurético, aumentando assim a diurese, ou seja, o volume urinário. A ingestão de líquidos é necessária para contrabalançar a perda de água pela sudorese, respiração e pelo trato urinário. Assim, o mecanismo da sede, juntamente com o mecanismo osmorreceptor ADH, mantém o controle preciso da osmolaridade e da concentração de sódio no líquido extracelular. A sede pode ser definida como desejo consciente pela água, e esta sede é regulada por diversos estímulos que atuam no centro da sede a nível do sistema nervoso central. E o centro da sede corresponde à mesma área ao longo da parede anteroventral da região do terceiro ventrículo, que promove a liberação de hormônio antidiurético e também estimula a sede. Assim, a osmolaridade elevada do líquido cefalorraquidiano no terceiro ventrículo promove a sede por estimular o órgão vasculoso da lâmina terminal, na extremidade inferior da região AV3V. Entre os estímulos para a sede, destacam-se a osmolaridade elevada do líquido extracelular, pois esta promove a desidratação intracelular no centro da sede, o baixo volume do líquido extracelular e da pressão arterial, por estimular os baroreceptores arteriais sistêmicos e cardiopulmonares na circulação. A angiotensina 2 também é um estímulo da sede, pois atua sobre o órgão subfornical e o órgão vasculoso da lâmina terminal. Outros estímulos são o ressecamento da boca e das mucosas do esôfago, que originam o reflexo orofaringe, que dão a sensação de sede, que pode imediatamente ser aliviada logo após a ingestão de água, sem que seja necessária a absorção de água no trato gastrointestinal e mesmo antes de ocorrerem os efeitos a nível da osmolaridade. E por fim, temos os estímulos gastrointestinais e os estímulos faríngeos, que aliviam parcialmente a sede. Após a ingestão, são necessários cerca de 30 a 60 minutos para que a água seja absorvida e distribuída pelo corpo. Assim, sem este alívio imediato dado pelos reflexos orofaríngeos e pela distensão gastrointestinal, a sensação de sede não seria aliviada temporariamente logo após a ingestão, e assim o indivíduo continuaria a beber água cada vez mais, ocorrendo a hiperidratação. Assim, o alívio imediato dado pelos reflexos orofaríngeos evita essa hiperidratação. Deste modo, o aumento da osmolaridade e da angiotensina 2, a diminuição do volume sanguíneo e da pressão sanguínea, assim como o ressecamento da boca, aumentam a sensação de sede. E o inverso, como a diminuição plasmática, a diminuição da angiotensina 2 e o aumento do volume sanguíneo e da pressão sanguínea, assim como a distensão do estômago, diminui a sensação de sede. Para se poder estimular o mecanismo da sede, é necessário um aumento em apenas
2.000 equivalentes por litro da concentração de sódio plasmático. Este aumento de 2.000 equivalentes por litro na concentração de sódio é denominado de limiar para a ingestão de sódio. Quando se ultrapassa este limite, ocorre a ativação do mecanismo da sede. Tanto o mecanismo osmoreceptor e o mecanismo da sede atuam de forma integrada, como vemos aqui nessa imagem. Enquanto estiverem a funcionar os sistemas osmoreceptores e o mecanismo de sede, o aumento da ingestão de sódio altera minimamente a concentração plasmática de sódio. Isso porque a resposta do mecanismo osmoreceptor ADH e do mecanismo da sede mantém os níveis de sódio controlados. Já em situações de bloqueio dos sistemas ADH e sistema da sede, variações diárias na ingestão do sódio irão aumentar grandemente a concentração plasmática de sódio, pois não há mecanismos de controle, mostrando assim a importância do bom funcionamento dos sistemas ADH e do mecanismo da sede. Chegando até aqui, vimos que a regulação renal da osmolaridade da concentração de sódio estão intimamente ligados e esta regulação inclui um conjunto de mecanismos de feedback que permitem ao rim conservar água enquanto excretam uma urina concentrada, eliminar o excesso de água enquanto excretam uma urina diluída e, ao mesmo tempo, controlar a concentração de sódio e da osmolaridade do líquido extracelular através dos sistemas osmoreceptores ADH, do mecanismo da sede e ainda a participação dos reflexos cardiovasculares, que são os baroreceptores e os reflexos cardiopulmonares. Para essa aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 29. Eu sou aqui no alojamento, o Malaman. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.